um jovem bilionário chega em casa e encontra duas meninas gêmeas pobres em seu portão. Elas gritam: "Papai, finalmente te encontramos." Ele responde em choque: "Impossível. Eu não posso ser pai. Sou infértil." Mas quando um deles lhe mostra uma foto, ele começa a chorar. O céu alaranjado do final da tarde projetava longas sombras enquanto Noah Leston dirigia para casa. Depois de um dia exaustivo de reuniões e contratos, tudo o que ele queria era o silêncio de sua mansão. Ele virou para a estrada arborizada e avistou sua propriedade imponente, com jardins impecáveis e completamente vazia como sempre. Então ele percebia algo incomum. Duas meninas estavam paradas perto do portão principal, uma inquieta, a outra segurando um pedaço de papel. Noah franziu a testa. Crianças não eram uma visão comum neste bairro sofisticado de mansões isoladas. Ele parou o carro e saiu, intrigado. As meninas se viraram e seus rostos se iluminaram. Com uma alegria que o inquietou. "Pai, nós te encontramos." O mais falante gritou, pulando de alegria. Noah parou abruptamente. "Pai, impossível." "Olha, houve um engano," disse ele, mantendo distância. "Não tenho filhos. Sou infértil." A última palavra saiu quase como um segredo. Um diagnóstico de 3 anos atrás, que havia destruído qualquer possibilidade de paternidade. Não que isso o incomodasse, Noah sempre priorizou a carreira e independência. As meninas trocaram olhares confusos. A mais quieta deu um passo à frente. Sem dizer uma palavra, ela tirou a fotografia do bolso e a estendeu para ele. Noah hesitou antes de pegá-la. Quando finalmente olhou para a imagem, seu peito apertou. Era ele, anos mais jovem, sentado em um banco de parque com Emily. Emily, com seus cabelos escuros, riso espontâneo, seus dedos entrelaçados com os seus. Seus olhos ardiam e, para sua surpresa, uma lágrima rolou por seu rosto. "Bochecha." Ele enxugou rapidamente, mas as meninas perceberam: "Você também chora quando vê a foto." A mais quieta murmurou, demonstrando uma sabedoria surpreendente para alguém tão jovem. Noah respirou fundo, tentando se recompor. Emily, a mulher que ele amara e deixara partir 6 anos antes. Ele olhou do. As meninas olharam para a foto novamente. A semelhança era inegável. Os olhos amendoados de Emily, o mesmo formato de rosto. "Como vocês fizeram isso?" Ele começou, mas não conseguiu terminar. "Nossa mãe não sabe que estamos aqui", disse a garota tagarela. "Pegamos um táxi sozinhas." "Lee", disse a outra garota. Repreendeu-a, olhando em volta nervosamente. "Lee e Grace." Seus nomes vieram à mente de Noah. Sua mente se moveu automaticamente sem que ele percebesse como. Ele olhou para a foto novamente, lutando contra a onda de emoção. Filhas com Emily. Impossível. Os médicos tinham sido claros. "Você está brava com nós?" Grace perguntou tão baixinho que Noah quase não ouviu. A pergunta trouxe ele voltou à realidade. Duas crianças sozinhas no portão dele, precisavam de ajuda, não importava quem fosse. Eles eram. "Não estou bravo", respondeu ele, guardando a foto no bolso. "Mas precisamos conversar e você não pode ficar aqui fora." Noah abriu o portão e convidou elas a entraram. As meninas o seguiram pelo caminho de pedra, olhando maravilhadas para ele. Tudo. Lily caminhava com confiança, Grace mais hesitante, estudando Noah como se ela queria memorizar cada detalhe. "Uau!" Lily sussurrou quando entraram. O imponente hall de entrada. "Sua casa é como um castelo." "É grande demais para apenas uma pessoa", admitiu Noah, consciente do espaço vazio ao seu redor. Na cozinha moderna, Noah ofereceu-lhes comida quente. Chocolate, que eles aceitaram com entusiasmo. Enquanto ele preparava as bebidas, sua mente correram. Se essas meninas eram filhas de Emily, como poderiam ser dele? O diagnóstico de infertilidade veio depois de uma infecção grave. Emily esteve com ele durante todo o tratamento. Quando o médico deu a notícia, ela chorou. Mais do que ele. "Não importa." Ela disse que poderíamos adotar algum dia. Mas eles nunca quiseram ter filhos. Esse foi um dos motivos da separação. Emily queria criar raízes familiares. Ele queria sucesso, liberdade. Quando surgiu a oportunidade de expandir seus negócios, o que exigia viagens constantes, o relacionamento deles desmoronou. Separadas. Terminou amargamente, seguido por anos de silêncio. E agora duas garotas estavam chamando de pai. Noah serviu o chocolate quente e sentou-se em frente a eles. Pareciam minúsculos nos altos bancos da cozinha.
pernas balançando bem acima do chão. Como você me encontrou? Perguntou ele, tentando ele manteve a voz casual. Vimos a foto e ouvimos o tio Jake falando com a mãe. Lily respondeu entre goles. Tio Jake. Noah franziu a testa. Jake era da Emily, irmão. Eles nunca se deram bem. Ele mostrou a ela uma revista com a sua entrevista, explicou Grace. Sobre os seus novos projetos. Mamãe agiu de forma estranha. Ela pediu para ele jogar fora, acrescentou Lily. Mas nós depois, tirei escondido. E tinha meu endereço. Não, mas tinha fotos suas. Casa. Pedimos ao vizinho para pesquisar online. Noah assentiu, impressionado com a engenhosidade da garota. A revista devia ser a matéria da Architectural Digest sobre a mansão dele, de algumas revistas. Meses atrás. Sua mãe fala de mim alguma vez? Perguntou ele, tentando disfarçar a ansiedade. As meninas trocaram olhares. Não, Lily finalmente respondeu. Ela nunca fala. Nunca. Grace ergueu os olhos. Muito parecida com a de Emily. Mas toda vez que ela olha para aquela foto, ela chora. As palavras saíram pesadas. O silêncio de Emily acabou, os anos agora pareciam ensurdecedores, nunca se falava dele, apenas choravam sobre uma foto antiga. E essas meninas crescendo. Sem saber. Até agora. Quantos anos vocês têm? Ele perguntou, estudando seus rostos. Antes que pudessem responder, um estrondo de trovão sacudiu a casa. Os três olharam para a janela onde grandes começaram a cair gotas de chuva. Está chovendo? Disse Grace, preocupada. O céu estava alaranjado. Minutos antes, o local estava agora coberto por nuvens escuras. O aguaceiro intensificou-se rapidamente. Você realmente veio aqui sozinho? Sem que sua mãe soubesse? Perguntou Noah. Lily assentiu, orgulhosa. Usamos nosso porquinho. Peguei o dinheiro no banco e chamei um táxi. Eu disse que estávamos visitando nosso pai. Uma pontada de tristeza atingiu Noah. Enquanto imaginava Emily descobrindo que suas filhas haviam desaparecido. Precisamos ligar para sua mãe, disse ele. Mas nós apenas. Chegamos aqui, protestou Lily. Queríamos te conhecer. E vocês me encontraram, respondeu Noah. Respondeu, surpreso com a suavidade em sua própria voz. Mas ela precisa saber onde você está. Um relâmpago brilhou no céu. Cozinha, seguida por um estrondo ensurdecedor. A tempestade transformou o jardim em uma cortina d'água. Você Noah decidiu que era melhor ficarmos até a chuva parar. Podemos dormir aqui? Perguntou Lily. Animado. Noah hesitou. Cuidar de duas crianças durante a noite era assustador. Mas não havia alternativa naquela tempestade. Se não parar, sim. E a mamãe? Perguntou Grace, sempre prática. Amanhã de manhã, levo você para casa e explico tudo. Pessoa. Grace não parecia convencida, mas concordou. Você já jantou? Ele perguntou, tentando ser pragmático. Eles apertaram as mãos. Cabeças. Noah verificou o que a governanta havia deixado na geladeira. Lasanha parecia perfeito. Enquanto aquecia, ele mostrou às meninas a enorme sala de estar, a sala de jantar formal, escritório com paredes repletas de livros. Quem é a senhora na foto? Lily perguntou, apontando para uma foto na parede. Minha mãe. Ela faleceu. Há muito tempo atrás. Você sente falta dela? Perguntou Grace. Sim, todos os dias. Só temos a nossa. O avô materno, disse Lily. Noah assimilou a informação, tentando juntar as peças. Juntos, relembraram a vida que Emily e as meninas tinham sem ele. Como é a sua casa? Perguntou ele enquanto voltavam para a cozinha. Muito pequena, respondeu Lily. O teto do nosso quarto goteja quando chove muito. Mamãe transa, baldes, acrescentou Grace. Ela plantou alguns girassóis na frente de casa, onde bate sol. Noah sentiu uma pontada de tristeza. Peito. Emily sempre amou flores, mas parecia que agora as cultivava em condições muito diferentes daquelas que ele usava. Como haviam imaginado. A lasanha estava pronta e eles comeram juntos enquanto a tempestade rugia lá fora. As meninas comeram com tanta alegria que... O entusiasmo fez com que Noah se perguntasse se refeições como essa eram comuns para eles. Nós nunca comemos lasanha em casa, disse Lily. Comentou como se lesse seus pensamentos. É muito caro. O que você costuma comer? Perguntou Noah, tentando.
Parecia casual. Macarrão com caldo, respondeu Grace. Carne só às vezes. Noah se escondeu. Sua reação. Emily, que antes adorava cozinhar pratos elaborados, agora parecia estar contando centavos para alimentar seus filhos. A amiga da mamãe diz que eu sou a cara dela, disse Grace. E a Lily é a cara de você. Uma amiga. Ele perguntou. A melhor amiga da mamãe, minha amiga, explicou Lily. Às vezes ela nos traz comida quando ficamos sem dinheiro antes do fim do mês. O quê? Sua mãe faz isso? Perguntou Noah, tentando entender a situação por completo. Ela costura para muita gente, disse Grace. Trabalha. Ela chega muito tarde, muitas vezes. Ela fica cansada, acrescentou Lily. Mas ela sempre nos conta uma história. Antes de dormir, Noah absorvia cada detalhe, construindo uma imagem mental de Emily. Lutando para criar 2 filhas sozinha, trabalhando até a exaustão para sustentá-las. Depois do jantar, ele percebeu que as meninas estavam ficando com sono. Levou-as para um dos muitos quartos de hóspedes com 2 camas de solteiro. Você pode ficar aqui, disse ele, acendendo as luzes. O banheiro está aberto. Ali. Então ele percebeu um problema óbvio. Eles não tinham pijamas nem escovas de dente. Ele pegou 2 limpos. Camisetas do próprio quarto e escovas de dente sem uso encontradas em uma gaveta. Vocês vão ficar bem sozinhos? Perguntou ele. Incerteza. Já somos grandes, declarou Lily com confiança. Em nossa casa, nós tomar banho sozinho porque a mãe está trabalhando. Noah tentou sorrir enquanto escondia a dor no peito, imaginando aqueles pequenos crianças aprendendo a se virar sozinhas por necessidade. Tudo bem, estarei lá embaixo se precisar de alguma coisa. Ele voltou para a cozinha e começou a arrumar a bagunça do jantar. A tempestade ainda rugia lá fora e ele imaginou Emily. Desesperado e à procura das filhas, ele queria ligar para dizer que estavam bem, mas não tinha como contatá-la. Mais tarde, ele subiu para ver como eles estavam. Eles estavam na cama vestindo suas camisetas largas. Grace estava lendo um livro na mesa de cabeceira. Lily estava brincando com o ursinho de pelúcia, Noah. Nem sabia que ele tinha. Está tudo bem? Perguntou ele da porta. Ambos assentiram. Vocês podem nos contar uma história? Lily perguntou esperançosa. Noah hesitou. Não conheço muitas histórias infantis. Não é, tem que ser para crianças, disse Grace. Qualquer coisa serve. Após um momento Noah pensou, sentando-se na beira da cama. Posso-te contar como conheci sua mãe? Os olhos da menina brilharam. Noah começou a contar a história sobre a cafeteria. Um pouco de leite derramado. Latte. O riso de Emily. Foi estranho reviver essas memórias, mas também reconfortante. Mamãe era bonita? Perguntou Lily. A mais bonita que eu já vi, ele respondeu sinceramente. E ela ria. De um jeito que fazia todo mundo querer rir com ela. Ela ainda ri assim, comentou Grace, mas só quando ela não está preocupada com as contas. Outra pontada no peito de Noah. Emily, ainda lutando, ainda vivendo, criando essas meninas sem ele, trabalhando até o limite. Para manter um teto sobre suas cabeças. Quando ele terminou a história, Lily já estava lutando para manter os olhos abertos. Grace ainda o observava atentamente. Hora de dormir, disse ele, levantando-se. Boa noite, papai. Lily murmurou, meio adormecida. Grace apenas sorriu, um pequeno sorriso. Mas um sorriso genuíno despertou algo dentro de Noah. Ele apagou a luz principal, deixando apenas um abajur aceso, e saiu. No corredor, ele parou, tentando processar como sua vida havia virado de cabeça para baixo em questão de horas. De repente, a casa vazia e silenciosa ecoava com vozes de crianças, risos e histórias para dormir. Em seu escritório, Noah estava sentado, olhando para o nada. Lá fora, na tempestade que não dava sinais de abrandar. Ele tirou a foto do bolso e examinou-a novamente. Ele e Emily, feliz, sem ter ideia do que o futuro lhe reservava. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Seguido por outro. Ele não tentou impedi-los. E agora 2 garotinhas estavam dormindo lá em cima. Meninas que chamavam o pai dele, que podem ou não ser suas filhas, dependendo de quem você perguntar, ciência ou destino. Meninas que junto com Emily viviam em circunstâncias que ele jamais imaginara, enquanto ele acumulava riqueza em uma mansão isolada. Amanhã, Noah. Pensou que amanhã veria Emily novamente depois de tantos anos, e talvez então algumas peças desse quebra-cabeça começariam a fazer sentido. Noah não conseguia dormir.
Seu quarto, geralmente um lugar tranquilo, estava tomado pela paz. Refúgio, parecia sufocante naquela noite. A tempestade continuava lá fora, mas não era o som da chuva que o mantinha acordado. Era o turbilhão em sua mente. 2 meninas pequenas dormiam no andar de cima. 2 crianças que apareceram do nada chamando de pai. 2 versões pequenas de Emily com traços dele de maneiras que deveriam ser impossíveis. Inquieto, ele se levantou. O relógio na cabeceira da cama. Leitura da mesa às 2h14 da manhã. Ele saiu do quarto e caminhou pelo corredor, parando do lado de fora do quarto de hóspedes onde as meninas dormiam. Ele abriu a porta delicadamente. Lily estava estirada na cama, com os braços estendidos. Lançada em todas as direções, respirando profundamente. Grace estava encolhida, abraçando o ursinho de pelúcia. Um nó se formou na garganta de Noah. Ele fechou a porta e desceu as escadas. Seu escritório, o lugar onde ele passava a maior parte do tempo em casa, o que lhe parecia o destino natural para a sua insonia. Entrou no quarto escuro, acendeu apenas o candeeiro de mesa e sentou-se na poltrona de couro. A luz suave projetava sombras quentes nas paredes revestidas com livros. Algo naquele momento era perturbador, levando-o a mergulhar em suas próprias memórias. Ele abriu a gaveta debaixo da escrivaninha, aquela que ele raramente usava. Era onde guardava coisas que não conseguia jogar fora, mas que também não queria. Para ver com frequência. Uma gaveta de memórias enterradas. Ele a abriu e examinou seu conteúdo. Algumas antigas documentos, cartões de aniversário de colegas de trabalho, um relógio quebrado que havia pertencido ao seu pai. Na parte inferior havia uma pequena caixa que ele não abria há anos. Seu coração acelerou ao pegá-la. Dentro havia apenas uma única foto, uma. Ele não tivera coragem de destruir, mas também não suportava manter aquilo à vista. E Emily sentados juntos num banco de parque. O mesmo banco da foto que Grace lhe mostrara, mas num dia diferente. Nessa foto, o céu estava limpo e ambos usavam óculos de sol. Emily estava com a cabeça. Ele estava olhando para o ombro e sorrindo para a câmera. Noah passou os dedos sobre a foto. Eles se lembravam daquele dia. Era primavera e eles tinham passado a tarde inteira no parque planejando o futuro. Era quando Emily mencionou pela primeira vez a ideia de ter filhos. Ela disse, com um tom desanimado, poderíamos morar aqui perto. Teríamos um quintal para as crianças para brincar. Sua reação foi imediata e desdenhosa. Crianças. Ele se lembrou, rindo, como se a ideia fosse absurda. Eles só atrapalham, Emily. Eu não quero isso. O rosto dela tinha endureceu por um instante, depois suavizou. Tudo bem. Ainda temos tempo para você mudar de ideia. Mas ele nunca mudou. Mesmo quando a infertilidade foi diagnosticada mais tarde, ele sentiu uma estranha sensação de alívio. Era a desculpa perfeita, uma razões médicas para evitar o que ele nunca quis. Emily chorou ao saber da notícia, e ele a consolou, fingindo compartilhar da sua dor. Tristeza. Olhando fixamente para a foto, Noah sentiu uma onda fria de culpa o invadir. Tão focado na carreira, tão determinado a evitar tudo que pudesse atrapalhar seus planos, tão seguro de suas escolhas. E lá estavam elas, 2 menininhas no andar de cima, dormindo tranquilamente no quarto de hóspedes, uma delas falante e extrovertida. Como ele, a outra quieta e observadora como Emily, ambas com seus olhos que sempre pareciam enxergar além da superfície. Se elas realmente fossem suas filhas, e a semelhança fosse inegável, apesar da impossibilidade médica, isso significava que Emily havia engravidado pouco antes ou logo depois. O término do relacionamento deles significava que ela havia criado essas meninas sozinha, enfrentando dificuldades que ele também enfrentou. Não conseguia imaginar, enquanto ele acumulava riqueza e poder. Emily Saul, que tanto desejava uma família, Emily, que ela acreditava nele mais do que ele em si mesmo. Emily, que nunca havia dito uma palavra sobre as filhas. Que poderia ser dele. E porquê? Porque ele havia deixado claro que não queria filhos. Eles só atrapalham. As palavras ecoavam em sua mente agora, pesadas e cruéis. Que tipo de homem era ele? Que tipo de decisões ele havia tomado? Noah olhou para a foto mais uma vez antes de escorregar. Guardou-a no bolso da camisa. Junto com a outra que Grace lhe dera, a tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira turbulência estava dentro dele. Ele fechou a gaveta com determinação. Amanhã ele veria Emily novamente, e ele estava completamente despreparado para aquele encontro. Ele se levantou e caminhou até a janela. A chuva ainda batia forte no vidro. Ele estava preso ali. Situação até de manhã, pelo menos, horas para pensar, para refletir,
para questionar cada decisão que o levou até ali. Lá em cima, duas meninas dormiam, alheias à reviravolta que haviam causado na vida de um estranho que poderia ser seu pai. Garotas cujos nomes ele, de alguma forma, reconhecia no instante em que as via. Garotas que cresceram sem conhecê-lo enquanto ele morava, ignorando a existência deles. Outra onda de culpa, mais forte que a anterior, o atingiu. Não por suas escolhas passadas. Ele não era pronta para enfrentar isso ainda. Mas para Emily, carregar esse fardo sozinha, para aquelas crianças crescendo sem pai, em uma casa com goteiras, enquanto ele morava em uma mansão vazia e imponente, amanhã, ele pensou que começaria a corrigir pelo menos parte desse erro. Ele não sabia como, mas precisava fazer alguma coisa. Lá fora, relâmpagos iluminaram o céu noturno, seguidos por um estrondo ensurdecedor. A tempestade não dava sinais de parar, assim como a tempestade em seu coração. A chuva havia parado. Durante a noite, o ar ficou impregnado com o cheiro de terra molhada e poças de água brilhando no chão. A manhã chegou com um céu limpo. Como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. Noah acordou cedo depois de apenas algumas horas de sono agitado. Ele café da manhã preparado automaticamente, ovos, torradas, suco de laranja. Enquanto isso, eu pensava, sobre a conversa que teria com Emily, o que ele diria. Como explicaria o aparecimento repentino da garota? Como ele poderia perguntar sobre a paternidade sem soar acusatório? Ele estava arrumando os pratos na mesa quando ouviu um som suave. Passos. Ele se virou e viu Lily parada na porta da cozinha, ainda vestindo a camiseta larga do na noite anterior, seus cabelos estavam despenteados pelo sono. Bom dia, disse ele, tentando para parecer normal, como se preparar o café da manhã para crianças fizesse parte de sua rotina diária. Lily o observou por um tempo. Nesse instante, ela inclinou levemente a cabeça. Então, sem qualquer preâmbulo, perguntou, você, quer ver a mamãe? A franqueza da pergunta o pegou de surpresa. Exatamente o que ele havia planejado. Mas ouvir a garota dizer isso com tanta simplicidade fez com que a realidade da situação se tornasse ainda mais evidente. Sim, ele finalmente disse. Respondeu, precisamos levar vocês duas para casa. Ela deve estar muito preocupada. Lily assentiu com a cabeça, como se tudo estivesse correndo exatamente como planejado. Grace sabe o caminho, disse ela, subindo em uma das cadeiras da cozinha e observando a comida na mesa com interesse. Ela sempre se lembra onde tudo está. Como se chamada pelo nome, Grace apareceu na porta, já vestida com as mesmas roupas do dia anterior, cuidadosamente dobradas. E vestiu-se novamente. Ao contrário da irmã, ela parecia totalmente desperta e pronta para tudo. Bom dia, cumprimentou. Educadamente. Eu preparei o café da manhã, ofereceu Noah, recebendo uma aceitação entusiasmada de Lily e um agradecimento silencioso. Você de Grace. Enquanto as meninas comiam, Noah as observava discretamente. Duas pequenas pessoas que apareceram do nada e viraram sua vida de cabeça para baixo em questão de horas. Que efeito elas teriam sobre ele? Como seria a vida dele dali em diante? O que Emily diria ao vê-lo à sua porta? Termine de comer e depois se arrume. Certo, ele disse, levantando-se da mesa. Eu também vou me arrumar e depois te levamos para casa. Meia hora depois, os três estavam lá. Eles estavam no carro de Noah, as meninas no banco de trás, com a cabeça mal alcançando a janela. Noah ajustou o retrovisor. Espelho para que ele pudesse vê-los. Então, qual caminho? Perguntou ele. Siga em frente, Grace. Instruído, naturalmente, assumindo o papel de navegador. Então vira à esquerda no semáforo. Noah obedeceu. Percebendo que estavam indo para uma parte da cidade que ele raramente visitava. Conforme continuavam, as casas ficavam menores, mais modesta, com ruas menos arborizadas. Ali está uma floricultura, exclamou Lily animada ao passarem por uma pequena loja. Com baldes de flores na frente. Sempre passamos por aqui a caminho de casa depois da escola. Agora vira à direita, Grace. É a rua do cachorro barulhento. E não é que, assim que viraram a esquina, um amarelo apareceu. O labrador começou a latir agressivamente por trás de uma cerca baixa. Lily riu. Esse é o Rex. Ele late para todo mundo. Noah se sentia como um explorador em território desconhecido. Território, guiado pela memória impecável de duas crianças. Este era o mundo delas. A floricultura, o cachorro latindo, fileiras de casas modestas, um mundo completamente diferente do seu, repleto de reuniões executivas, milhões de dólares contratos e jantares de negócios. É na rua seguinte, disse Grace.
Nossa casa. Tinha uma porta azul. Noah virou na rua indicada, diminuindo a velocidade. Era uma fileira de pequenas casas geminadas, antigas, a maioria bem conservada, apesar dos recursos limitados. Algumas tinham pequenos jardins frontais, outras apenas um. Um casal de plantas em vasos. Ali, exclamou Lily, apontando, Noé viu, imediatamente. Entre as casas, uma se destacava não pelo tamanho ou luxo, mas por causa de uma porta pintada de azul claro. Varrendo as folhas caídas da tempestade da noite anterior na calçada. Era Emily. Seu coração disparou. Emily. Os anos tinham sido gentis com ela, apesar de tudo. Tudo. Seu cabelo escuro estava mais curto agora, preso em um rabo de cavalo simples. Ela usava jeans e uma blusa branca lisa. Pequenas linhas ao redor dos olhos sugeriam preocupação e riso. Provavelmente ambos. Ela parecia concentrada na tarefa, alheia a tudo. O mundo ao seu redor. Noah estacionou junto ao meio-fio. As meninas já estavam desapertando os cintos de segurança. Antes que ele desligasse o motor, ansioso para ver a mãe. Mamãe. Lily gritou, abrindo a porta de repente e correndo em direção a Emily. Emily olhou para cima. Primeiro, seu rosto se iluminou com puro alívio ao ver a visão de suas filhas, uma onda de emoção descontrolada, aliviou cada músculo tenso. Então seu olhar encontrou Noah. Ao sair do carro, toda a cor pareceu sumir de seu rosto. A vassoura escorregou de suas mãos, fazendo um barulho seco no chão da rua silenciosa. Por um instante, ela ficou completamente imóvel, como se vendo um fantasma. Talvez ela estivesse vendo, de certa forma. Lily já estava abraçando as próprias pernas. Ele falava em meio a uma enxurrada de explicações empolgadas, mas Emily parecia não ouvir. Seus olhos permaneceram fixos em Noah. Uma profusão de emoções que se movem rápido demais para serem decifradas. Surpresa, medo, talvez raiva. E algo mais, algo que Noah não conseguia nomear. Grace aproximou-se mais lentamente, como se entendesse a gravidade do momento. Ela pegou a mão da mãe, puxando-a gentilmente de volta à realidade. Noah caminhou em direção a elas. Sentindo como se cada passo fosse ao mesmo tempo rápido demais e dolorosamente lento. Seu luxuoso carro parecia deslocado em frente à casa modesta com a porta azul, assim como ele se sentia deslocado com seu carro caro. Casaco e sapatos engraxados. Ele tinha 1000 palavras na cabeça, inúmeras perguntas, explicações que poderia oferecer. Ele pensou nas fotos em seu bolso, nas horas insones da noite anterior, na visão das garotas dormindo sob seus pés. Telhado. Ele pensou em dizer que estava confuso, que precisava de respostas, que não entendia como nada daquilo estava acontecendo. Possível. Mas quando ele alcançou Emily, vendo-a pela primeira vez em 6 anos com as filhas dela, filhas que poderiam ser dele, ao lado dela, tudo o que ele conseguiu fazer foi. O que Noah disse foi, Oi, Emily. Emily não respondeu à saudação de Noah. Ela se abaixou para abraçar as filhas, apertando-as com força como se tivesse medo de que pudessem desaparecer. Noah observava em silêncio, sentindo como um intruso naquele momento íntimo em família. As mãos de Emily tremeram levemente. Enquanto acariciava os cabelos da menina, e quando finalmente falou, sua voz oscilava entre alívio e repreensão. Você tem ideia do medo que eu senti? Passei a noite inteira acordada, procurando por toda parte. Liguei para a polícia e hospitais, todos os vizinhos. Desculpe, mãe, murmurou Grace, sempre sensível a outras emoções. Nós só queríamos conhecê-lo. A tempestade ficou muito forte, Lily. Ele se manifestou rapidamente, como se oferecesse uma desculpa irrefutável. Então, tivemos que dormir lá, na casa enorme dele. Ela tem um monte de quartos vazios e uma cozinha parecida com a de um restaurante. Emily finalmente olhou para Noah, e ele pôde ver o conflito em seus olhos. Seu olhar, o alívio de ter as costas da filha, lutando contra a tensão de vê-lo parado ali. A frente da casa dela parecia um fantasma de outra época. Seus olhos, ainda os mesmos. Aquele tom de marrom, ele se lembrou, parecia mais profundo agora, marcado por anos de lutas que ele só agora começava a enxergar. Podemos nós conversar? Perguntou Noah, com a voz mais baixa do que pretendia. Por um instante, Emily parecia pronta para recusar. Suas mãos apertaram protetoramente os ombros da garota, e algo em seus olhos endureceu. Então, com um suspiro resignado, ela assentiu. Meninas, entrem e troquem de roupa. Tire essas roupas, ordenou ela num tom que não admitia discussão. Depois, recolha os brinquedos que você deixou espalhados, por volta de antes de você partir.
As palavras finais carregavam um peso, Noah. Não tinha como errar. As meninas, pressentindo a seriedade do momento, obedeceram sem protestar. Lily lançou um último olhar. Ela lançou um olhar curioso para Noah antes de desaparecer pela porta azul. Um sorriso rápido surgiu em seu rosto travesso. Grace apenas deu um aceno discreto, um gesto que soou como uma despedida. Emily segurou a porta aberta. Um convite silencioso para Noah entrar. Ele hesitou por um instante, depois a seguiu para dentro, abaixando levemente a cabeça para se encaixar. Pela porta que parecia feita para pessoas menores. O interior era exatamente como as meninas haviam descrito, pequeno, mas limpo e arrumado, com móveis simples desgastados pelo uso. A sala de estar, onde Emily o conduziu até um sofá de 2 lugares coberto por uma manta colorida que escondia o estofamento gasto. Um sofá simples. A prateleira continha alguns livros, algumas fotos em molduras baratas e pequenas decorações. Noah imaginou que as meninas tivessem pedras coloridas selecionadas, conchas, um unicórnio de plástico. Algumas manchas visíveis. As manchas nas paredes indicavam vazamentos. Manchas de danos causados pela água estavam cobertas por tinta que não combinava exatamente com a cor original. Num canto, uma máquina de costura rodeada de tecidos e moldes testemunhava o trabalho de Emily. Uma pilha de roupas dobradas aguardavam ao lado, provavelmente prontas para entrega. Era uma modesta, eles apareceram na minha casa ontem à noite, Noah. Explicou, sentindo a necessidade de esclarecer imediatamente as palavras que lhe escapavam. Durante a tempestade. Eles ficaram encharcados e frio. Não achei que fosse seguro trazê-los de volta com aquele temporal. Emily assentiu, os lábios comprimidos em uma linha fina. Eu imaginei algo assim quando vi seu carro. Ela fez uma pausa, seus olhos estudando o rosto de Noah como se procurassem por algo. Algo. Você os trouxe de volta em segurança. Obrigada. O agradecimento formal pareceu. Havia algo estranho entre eles, quase doloroso em sua polidez. Houve um tempo em que não precisavam de palavras, quando um único olhar transmitia mais do que frases inteiras. Você sabia que eles estavam vindo me procurar? Perguntou Noah. Tentando manter a conversa neutra por enquanto. Não exatamente, suspirou Emily, gesticulando para que Noah se sentasse no sofá gasto enquanto ela permanecia de pé, como se precisasse daquela vantagem extra de altura. Eu sabia que eles fugiriam. Obviamente. Percebi que tinham sumido quando voltei da loja de costura, mas só descobri para onde tinham ido quando. Não consegui encontrá-los em lugar nenhum por perto e me lembrei de que Jake havia deixado aquela revista com a sua entrevista aqui na semana passada. A menção de Jake desencadeou uma reação automática em Noah, uma tensão nos ombros, um cerrar de dentes que... Emily não errou. Ele ainda não gosta de você, comentou, com um leve toque de ironia na voz. Mas foi um acidente. Ele não fazia ideia de que as meninas veriam a revista. Na verdade, ele a trouxe só para me avisar que você tinha voltado. Cidade. Ele sabia das garotas, que elas poderiam ser minhas. Emily assentiu. Jake e meus pais foram os únicos que souberam desde o início. E claro, minha amiga de longa data. Noah afundou no gasto sofá, sentindo-se completamente deslocado naquele ambiente, tão diferente do seu próprio mundo. Seu relógio de luxo, o casaco de grife, até mesmo a postura. Tudo gritava que ele não pertencia àquele lugar. O silêncio se prolongou por alguns instantes. Segundos, pesado como uma nuvem de tempestade. Eles me chamaram de pai, disse ele finalmente, seu voz quase um sussurro. Então, com mais firmeza, disse, Emily, é isso, é isso. Possível. São minhas filhas. Emily fechou os olhos por um instante, como se reunindo forças para uma batalha há muito adiada. Quando ela os abriu novamente, eles continham uma determinação que Noah reconheceu completamente. Até demais. A mesma determinação que ele vira quando ela seguiu a carreira de estilista contra a vontade dos pais, a mesma que ela demonstrou ao enfrentar todos os obstáculos da sua vida. Sim, ela disse simplesmente, mesmo. Embora já esperasse por isso, a confirmação atingiu Noah como um golpe físico. Ele se inclinou para a frente, pressionando o seu com as mãos no rosto, tentava processar a informação. O sangue pulsava em seus ouvidos, abafando todos os outros sons. Mas como? Perguntou ele, com a voz abafada pelas mãos. Ele ergueu o olhar, visivelmente abalado. Seus olhos a procuravam. Fui diagnosticada com infertilidade há 3 anos, depois disso. Infecção. Eu não fazia ideia de que isso fosse possível. Emily finalmente se sentou, escolhendo uma cadeira estava de frente para ele, em vez do espaço vazio no sofá ao seu lado. A distância física entre eles era perfeita.
Simbolizava o abismo que 6 anos de ausência haviam criado. Pouco depois de terminarmos, descobri que estava grávida, disse ela. Explicou calmamente, com as mãos apoiadas no colo, demonstrando uma compostura que Noah imaginou ser difícil de alcançar. Cerca de 2 semanas depois de você partiu para aquela viagem de negócios, aquela que supostamente seria curta, lembra? Noah assentiu, a culpa apertando seu peito. A viagem que deveria ter durado 2 semanas se arrastou por 2 meses. Uma oportunidade única, ele havia-lhe dito. Telefone, enquanto Emily se distanciava cada vez mais a cada ligação, o começo do fim para eles. A princípio, pensei em, estou-te ligando, continuou Emily, com o olhar fixo em algum ponto distante, como se revisitando aqueles dias difíceis. Cheguei até a ligar várias vezes. Mas você estava tão empolgado com os novos contratos, tão focado na sua carreira, e nossas conversas recentes estava tudo tão tenso. Você deveria ter-me contado, murmurou Noah. Um tom de acusação escapou de sua voz. Ele se arrependeu imediatamente. Emily ergueu o queixo, os olhos ficando ligeiramente mais frios, uma antiga chama de desafio. Reacendida neles. Para quê, Noah? Para que você se sentisse obrigado a voltar, para contar, você não tinha tempo para crianças, elas atrapalhariam seus planos. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Você claramente controlava o tom de voz para que as meninas não ouvissem a conversa no outro quarto. Você deixou isso bem claro várias vezes. O que você achava sobre ter filhos? Lembra daquela tarde no parque quando mencionei crianças e você riu? Dizendo que eles iriam atrapalhar. Noah se lembrou da cena com dolorosa clareza, o dia ensolarado, Emily encostada nele. No banco, ela mencionou casualmente as crianças brincando, e a resposta quase defensiva dele. Eles só atrapalham. Eu não quero isso. Optei por não te procurar porque eu já sabia quem você era naquela época, continuou Emily, com a voz mais suave. Agora, mas ainda resoluta. Preferi criar as meninas com honestidade em vez de com medo de que você fizesse tudo. Por obrigação. As palavras atingiram Noah com precisão cirúrgica. Foi exatamente o que ele teria feito, cumprido sua obrigação, talvez financeiramente, mas sem entusiasmo, sem verdade compromisso. Emily o conhecia melhor do que ele mesmo. E essa constatação era ao mesmo tempo reconfortante e perturbador. E quanto ao diagnóstico de infertilidade, perguntou ele, ainda tentando assimilar a informação. Com a forma como os fatos médicos e a realidade diante dele podiam colidir de maneira tão gritante. Emily deu de ombros daquele jeito que costumava fazer. Ao aceitar pequenas derrotas para se concentrar no que realmente importava. Exatamente quando foi isso? Há 3 anos. Depois de uma infecção grave que contraí na Ásia. Quase morri. Ele acrescentou, percebendo que ela provavelmente não sabia. Os médicos disseram que o dano era permanente. As meninas tinham quase 2 anos. Já eram velhos naquela época. Emily respondeu calmamente. O que quer que tenha causado sua infertilidade aparentemente aconteceu depois que eles foram concebidos. Noah processou isso lentamente, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Aquela infecção, que quase matou e causou danos permanentes, aconteceu muito tempo depois do término do seu relacionamento com Emily. Quando descobri que estava grávida e fiz muita pesquisa, continuou Emily. Descobri uma condição. Isso é chamado de criptorquidia, testículo não descido na infância, algo assim. Pode causar problemas de fertilidade mais tarde, especialmente se agravados por uma infecção, que imagino ser o seu caso. Mas a fertilidade não é necessariamente zero, apenas reduzido. Noah olhou para ela com uma nova admiração. Emily sempre foi minuciosa, dedicada a compreender tudo em detalhes. Sejam moldes de costura ou aparentemente problemas médicos complexos. Porque você nunca me procurou para pedir ajuda financeira, pelo menos? Perguntou ele. Olhando ao redor da modesta casa, notou o contraste absurdo com sua própria mansão. Você claramente está passando por dificuldades. Para criá-los sozinha. Emily endireitou-se, um lampejo de orgulho ferido cruzando seu rosto. Seus olhos brilharam. Perigosamente, lembrando Noah de quão feroz ela podia ser quando subestimada. Nós nos viramos muito bem, ela respondeu firmemente. Eu trabalho duro, tenho clientes de costura, faço alguns trabalhos de design freelance quando surgirem. Não é luxuoso, mas as meninas têm o que precisam: comida, roupas, livros, poucos brinquedos. Temos cobertura médica básica por meio de um plano público. Noah pensou. Sobre os vazamentos no teto, as refeições simples que as meninas mencionaram, suas roupas gastas, mas bem conservadas. Ele comparou para a sua enorme casa vazia, onde até o cachorro, se ele tivesse
iria parar. Provavelmente receberão comida gourmet da França. E quanto ao meu nome nas certidões de nascimento deles? Perguntou ele de repente. Ao perceber que o aspecto legal deveria ter sido sua primeira preocupação, Emily disse, sem hesitar, não existe essa possibilidade. Legalmente, elas são apenas minhas filhas. Noah sentiu uma pontada de algo que não conseguia definir. Alívio ou decepção? Talvez ambos. Parte dele, o empresário e estrategista, apreciei a simplicidade jurídica. Outra parte de mim sentiu-se estranhamente magoada por ele. Oficialmente não existia como pai deles. Noah, Emily suspirou, sua voz mais suave. Agora, carregando um antigo toque de intimidade. Nunca tive a intenção de escondê-los de você. Para sempre. Conforme cresciam, era evidente que eventualmente perguntariam sobre o pai. Eu sempre lhes contava a verdade. Que ele estava longe, construindo sua carreira, e que talvez um dia quisesse conhecê-los. Eles aceitaram isso. Crianças aceitam isso. Muito, respondeu Emily com um toque de tristeza no sorriso. Eles são incrivelmente adaptáveis. Mas ultimamente, especialmente a Lily, começaram a fazer mais perguntas. Quando viram sua foto naquela revista, decidiram tomar a iniciativa. Noah terminou, lembrando-se da expressão determinada de Lily quando os encontrou em seu portão. Um silêncio se instalou entre eles. Elas, interrompidas apenas pelos sons distantes das garotas conversando em outro cômodo. Vozes agudas e ocasionais risadinhas que soavam surreais em meio àquela conversa tensa. Noah percebeu que havia uma pergunta crucial. Ele ainda temia perguntar, mas precisava. Emily, começou ele, hesitante, com os dedos batendo nervosamente no joelho. Você tem certeza absoluta de que são minhas? Quer dizer, biologicamente. O rosto de Emily endureceu instantaneamente, como se uma porta tivesse acabado de se fechar com força. Seus olhos, que começaram a mostrar um leve calor, esfriou novamente. Você está perguntando se eu tive outros relacionamentos enquanto nós estávamos juntos? Não, não é isso, ele disparou, percebendo tarde demais como soou. É que os médicos me disseram que eu era basicamente infértil. Mesmo antes da infecção, eles tinham certeza de que eu tinha problemas sérios por causa do criptorquidia. Acho que fiz exames na adolescência que já indicavam problemas. É por isso que estou confusa. Emily respirou fundo, sua expressão suavizando-se ligeiramente ao perceber sua genuína confusão. Não havia ninguém além de você, Noah. Nunca, ela disse simplesmente. E as meninas nasceram exatamente 9 meses depois da nossa última vez juntos. Se você fizer as contas, aquela última noite. Antes de você viajar. Noah se lembrava vividamente daquela noite, uma despedida desesperada, quase frenética, como se ambos pressentiu que era o fim. Além disso, Emily acrescentou com um leve sorriso. Lily é sua cópia fiel. Não apenas fisicamente, seu queixo, sua testa, mas também seu temperamento. Teimosa, determinada, sempre focada. Mais alta. Grace é mais parecida comigo. Mas o jeito que ela franze a testa quando está concentrada, isso é tudo você. Noah não conseguia conter o sorriso. Ele notaria as semelhanças imediatamente, mesmo que não quisesse admitir. Mas eu entendo porque você está confusa, continuou Emily. Se você quer provas. Noah olhou. Olhou para ela, subitamente envergonhado de sua suspeita, mesmo que esta se baseasse em fatos médicos. Eu gostaria de um teste de DNA. Ele finalmente disse, forçando as palavras a saírem. Não porque eu duvido de você, mas porque eu preciso entender como isso foi possível, para minha própria tranquilidade e talvez para o futuro médico da garota. Necessidades também. Emily olhou nos olhos dele com uma calma firme. Não havia raiva, apenas uma determinação serena, fruto de anos criando 2 filhos sozinha. Se você não acredita em mim, então faça isso. O gesto era simples, mas carregado de uma enorme emoção contida. A postura de Emily, ereta, digna, sem qualquer traço de medo ou culpa, disse mais do que qualquer palavra poderia expressar. Noah sentiu a garganta apertar. A esperança de que aquelas garotas maravilhosas pudessem realmente ser dele, misturada com a culpa por não serem. Ali, e o medo do que essa paternidade tardia significaria para sua vida cuidadosamente organizada. O som de pequenos passos interromperam um momento. Lily correu para a sala de estar, agora limpa. Suas roupas e seus cabelos ainda despenteados. Grace seguiu mais devagar, observando os adultos com aquela percepção silenciosa. Que sempre parecia enxergar além das palavras. Você vai embora agora? Perguntou Lily a Noah. De repente,
parou diante dele, os olhos fixos em seu rosto com uma intensidade desconcertante. Ele foi pego de surpresa. Ele lançou um olhar para Emily, buscando orientação, mas ela apenas observou, deixando a situação em suas mãos. Eu preciso ir, em algum momento, você voltará para casa, disse Noah cuidadosamente. Mas você voltará, não é? Insistiu Lily, com um lampejo de. A ansiedade começou a transparecer em sua voz geralmente confiante. Agora que te encontramos. Grace permaneceu em silêncio. Mas seus olhos. Assim como Emily, Noah era examinado minuciosamente por todos os seus reflexos, como se estivesse avaliando sua sinceridade e se preparando para uma possível decepção. Lily, Emily finalmente interrompeu, Noah tem uma vida agitada. Ele tem trabalho. Responsabilidades. Mas ele é nosso pai, protestou Lily, sua lógica infantil simplificando uma situação complicada. Situação. Noah sentiu o peso daquelas palavras. Nosso pai caiu sobre seus ombros. Um título que ele nunca almejou, uma responsabilidade que sempre evitou, agora personificada por dois pequenos seres humanos. Seres o observavam com expectativa. Ele percebeu, de repente, uma dor aguda. Clareza, que qualquer decisão que ele tomasse agora moldaria o resto da vida dessas crianças. Sim, ele disse finalmente, surpreendendo. Até ele mesmo, com a firmeza em sua voz. Eu voltarei. A alegria no rosto de Lily e o pequeno sorriso nos lábios de Grace. Algo despertou em Noah algo que ele não reconheceu imediatamente, mas que o aqueceu de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Por um longo tempo. Emily observou a cena com uma expressão indecifrável, sem. Nem totalmente confiante, nem completamente cética, apenas esperando, como esperara durante anos, para ver o que Noah Lefston faria. Realmente fazem isso quando confrontadas com a verdade. A casa estava silenciosa naquela noite, exceto pelo som ocasional de carros passando. E o murmúrio distante de uma TV na sala ao lado. Emily sentou-se na beirada da cama de Grace. Um livro de histórias fechado em seu colo. Depois da leitura antes de dormir. Era um ritual que ela nunca abandonou. Mesmo nos dias mais difíceis, uma história antes de dormir, um momento só para elas. Mas esta noite, as meninas estavam diferentes. Conhecer Noah tinha mudado algo, despertou questões há muito adormecidas. Lily estava inquieta em sua própria cama, revirando-se como se ela buscava não apenas conforto físico, mas também uma forma de acalmar a mente. Grace, por outro lado, permanecia completamente deitada. Ainda com os olhos fixos no teto do quarto, onde Emily havia colado algo que brilhava no escuro. Estrelas. Seu olhar refletia o brilho tênue daquelas pequenas constelações, e sua expressão tinha aquela seriedade que às vezes assustava Emily, como se Grace ela demonstrava uma compreensão muito além da sua idade. Está na hora de dormir, disse Emily. Delicadamente, alisando o cobertor sobre Grace, ela disse, vocês duas tiveram um dia longo. Você também mudou, mãe, observou Lily, virando-se de lado para olhar para a mãe. Porque você mudou quando o viu. Emily hesitou, sem saber como responder. Ela sempre tentara ser honesta com as filhas, mas também havia verdades. É difícil explicar com palavras de criança. Foi. Inesperado, ela finalmente disse. Respondeu, não nos víamos há muito tempo. Seguiu-se um silêncio pesado, repleto de palavras não ditas. Perguntas. Emily estava pronta para encerrar a noite com seus beijos de testa de costume. Quando a voz suave de Grace cortou o silêncio. Mamãe, você chorou por causa de... ele. A pergunta, feita com a simplicidade e franqueza que só as crianças conseguem ter aquilo atingiu Emily como um golpe físico. Ela sentiu o ar lhe faltar por um instante, suas mãos agarrando o livro que ainda segurava. Como explicar as lágrimas derramadas em noites solitárias, quando sua gravidez avançava e ela temia o futuro? Como? Para falar sobre as vezes em que ela olhou para Lily de forma tão parecida com Noah e sentiu a dor aguda da ausência dele ou da menina. Aniversários em que uma parte dela desejava que ele estivesse lá para ver o quão maravilhosos eles eram, enquanto outra parte o detestava por sem nunca ter a chance de desapontá-los. Às vezes, ela respondia com sinceridade. Sua voz estava mais baixa do que ela pretendia, mas nem sempre por tristeza. Às vezes nós chorar por coisas que não entendemos completamente. Grace sentiu como se a resposta fizesse todo o sentido. Talvez fizesse mesmo. Para ela. Ele vai ficar na cidade. Ela perguntou, com os olhos ainda fixos no teto. Estrelas. Não sei, querida. Ele não disse nada. Ele prometeu voltar, Lily. Disse, sentando-se na cama, esquecendo completamente a sonolência. Amanhã, talvez, ou depois de amanhã. Um dia,
ele pode nos levar a lugares. Emily suspirou. Uma coisa de cada vez, Lily. Vamos. Vamos ver como as coisas vão, ok? Mas Lily não se deixou dissuadir facilmente. Seus olhos, tão parecidos aos olhos de Noah, quando determinados, brilhavam na penumbra. Ele gostava de nós. Eu sei que gostava, ela insistiu. Mas e se ele tiver que viajar de novo? E se? Sua voz foi diminuindo. Então, quase num sussurro, ela perguntou, o que ela realmente temia. E se ele for embora de novo? A pergunta persistia em sua mente. O ar estava pesado, assim como o silêncio que se seguiu. Emily sentiu um nó se formar na garganta. Como prometer algo que não dependia exclusivamente dela? Como proteger as filhas de decepções que ela mesma não conseguia resolver? Prever ou prevenir? Não havia resposta simples, nenhuma garantia que ela pudesse dar, apenas a verdade de que o amanhã era incerto, e que amar alguém, seja como pai, filha ou qualquer outra coisa, sempre envolveria o risco de perda. Emily não respondeu. Em vez disso, sentou-se novamente, desta vez entre as duas camas, estendendo os braços para acolher as meninas. Grace deslizou da cama. Primeiro, seguida rapidamente por Lily. Emily as segurou com força, como se tentasse protegê-los do mundo e do passado ao mesmo tempo. Seus braços formavam um círculo de segurança onde, pelo menos por este momento, eles pudessem se sentir completamente seguros. Ela sentiu a respiração de Grace em seu pescoço, o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos. Sentiu Lily apertando com aquela intensidade que definia tudo o que a garota fazia. Duas partes do seu coração, duas vidas que ela havia construído sozinha, agora enfrentando mudanças que não podia controlar. Aquele abraço silencioso, suspenso entre um passado que não podiam mudar e um futuro que não podiam prever, só havia. Mãe e filhas, unidas, talvez incompletas, mas inteiras à sua maneira. Qualquer que fosse o papel que Noah desempenhasse dali em diante, esse núcleo permaneceria, forjado por anos de ausência, mas também por uma presença constante, a presença deles um para o outro. Noah encarou o envelope sobre sua mesa, branco e simples, com o logotipo do laboratório no canto. Dentro havia um pedaço de papel. Isso confirmaria ou negaria o que seu coração já sabia. Suas mãos tremeram levemente quando ele finalmente o abriu, deslizando o documento para fora. O teste tinha sido feito discretamente, apenas algumas amostras de saliva. Amostras escutadas durante uma visita informal às meninas, com a permissão tácita de Emily. Ninguém mais precisava saber. Ele insistira. Era apenas para sua própria tranquilidade. Seus olhos percorreram detalhes técnicos e termos científicos até encontrar o que procurava. Probabilidade de paternidade, 999,98% positivo. Noah era o pai biológico de Grace e Lily. Ele deixou o papel cair sobre a mesa, soltando um suspiro profundo. Não houve nenhuma surpresa real, apenas a confirmação final do que ele pressentira ao vê-los pela primeira vez. Algo além da semelhança física. A ciência ou os números sozinhos não conseguiam explicar completamente. Ele ficou sentado por longos minutos, refletindo sobre o significado do resultado. 6 anos perdidos, primeiros passos que ele não havia dado. Testemunhou as primeiras palavras que não ouvira, as noites febris que não ajudara a acalmar, um vazio que jamais conseguira preencher. Mas isso também significava possibilidades. Aniversários futuros, formaturas escolares, conversas ainda por acontecer, uma chance de. Emily permitiu, e se as meninas o aceitassem, ele seria mais do que um estranho que compartilhava o mesmo DNA. Com esse pensamento, ele dirigiu até a casa com a porta azul. O resultado do exame estava dobrado no bolso do paletó. Era um domingo. Era tarde e as meninas brincavam na pequena varanda. Lily avistou o carro dele. Primeiro, acenou animadamente para Grace vir ver. Você voltou? Lily gritou, correndo em sua direção assim que ele saiu do carro. Noah sorriu, ainda não totalmente acostumado com o amor incondicional. A adoração que Lily lhe demonstrava. Eu prometi que faria isso, não prometi. Grace permaneceu na varanda, observando com aqueles olhares perspicazes. Olhos que pareciam mais maduros do que sua idade. Noah acenou para ela, recebendo um aceno tímido em resposta. A mamãe está costurando lá dentro, anunciou Lily, pegando a mão dele automaticamente. Vamos mostrar para ela. Você está aqui. A familiaridade daquela pequena mão na sua, confiante de que seria bem recebida, apertou a mão de Noah. Coração. Ele deixou que ela o guiasse para dentro, onde Emily estava sentada à sua máquina de costura. Ela concentrou-se num tecido azul escuro que parecia um uniforme escolar. Olhou para cima quando eles entraram,
com uma expressão neutro, elegível. Nos últimos dias, eles haviam chegado a uma trégua cautelosa. Ele tinha visitado as meninas várias vezes, sempre respeitando o cronograma estabelecido por Emily, sem jamais ultrapassar os limites tácitos que ela. Meninas, vocês se importariam de brincar lá fora por alguns minutos? Perguntou Noah, tentando parecer casual, apesar de sua atenção. Preciso falar com sua mãe, Lily fez beicinho. Mas Grace gentilmente puxou a mão dela. Vamos, Lily. Podemos terminar aquele castelo de pedra. Assim que ficaram sozinhas, Emily desligou a máquina de costura e se virou para ele, com as mãos repousando calmamente no colo. Esperando. Noah removeu-o. Ele tirou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa entre eles. Chegou hoje, disse ele simplesmente. Emily não. Olhe para o envelope. Os olhos dela permaneceram fixos nos dele, como se buscassem algo mais importante do que qualquer resultado impresso. E ela perguntou finalmente. Positivo. Noah respondeu, com a voz mais rouca do que antes. Era esperado. Eu sou o pai deles. O silêncio preencheu a sala, quebrado apenas pelos sons distantes das risadas das meninas lá fora. Emily não demonstrou surpresa, alívio ou ressentimento, apenas uma calma. Reconhecimento do que ela já sabia há anos. Noah deu um passo à frente, finalmente. Pronunciando as palavras que havia ensaiado durante todo o percurso. Desculpe, Emily. Eu não sabia se eu tinha. Ela o interrompeu com um gesto delicado, levantando-se. Eles estavam na mesma altura. Você não acreditou em mim, disse ela, com a voz serena, sem acusações, simplesmente afirmando algo. É verdade. Eu disse que eram suas filhas. Você precisava de um documento para confirmar o que qualquer um podia ver nos olhos delas. Não abriu a boca para protestar, mas percebeu que ela tinha razão. Ele havia duvidado dela, não porque acreditasse que Emily o faria. Mentira, mas porque era mais fácil questionar a realidade do que encarar suas consequências. Eu sei que não posso desfazer o que fiz. Passado, ele admitiu. Mas de agora em diante, é isso que importa para eles, Emily. Terminou, seu olhar desviando-se brevemente para a janela onde as meninas brincavam. Se você decidir ficar, de verdade. Fica, Noah, quero que saibas de uma coisa. Não quero que eles se machuquem. Eles já imaginaram este momento 1000 vezes. Suas cabecinhas. A realidade raramente compete com os sonhos de uma criança. Noé assentiu com a cabeça, compreendendo o peso de suas palavras. Emily não estava falando de documentos legais ou acordos financeiros. Ela estava falando de corações pequenos e frágeis, confiantes e esperançosos. Vou tentar. Ele prometeu. Eu não sei como ser pai, mas vou aprender. Emily o observou atentamente. O rosto permanece fixo por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade por trás daquela promessa. Então, com um leve aceno de cabeça, ela caminhou até a porta da frente e a abriu. Eles estão esperando, disse ela simplesmente. Porque você não. Começar por mostrar-lhes como construir um castelo de verdade. Noah entendeu. Era uma dispensa por agora, permissão para estar com eles. Suas filhas, e uma lembrança de que a reconciliação com o passado não viria por meio de resultados de laboratório. Ela viria, se aqui isso aconteceria, com o tempo, com consistência, com provas diárias de que ele não era mais o homem que partiu há 6 anos. Ele assentiu e passou pela porta que Emily segurava. Aberta. Ela fechou-a atrás dele com firmeza delicada. O envelope com o resultado do exame permaneceu sobre a mesa, esquecido. Já não importava. A verdade estava lá fora, correndo em sua direção de braços abertos e sorrisos confiantes. A manhã chegou com um céu limpo e uma brisa suave, como se a própria natureza quisesse compensar as tempestades dos dias anteriores, tanto literais quanto emocional. Noah acordou cedo após mais uma noite de sono agitada. Algo parecia diferente agora, uma sensação que ele não conseguia nomear completamente. Durante o café da manhã, sentado sozinho à sua enorme mesa de jantar, ele refletiu sobre a conversa do dia anterior. O teste de DNA, a confirmação que ele já pressentia. Com o coração apertado, a expressão calma de Emily disse: Você não acreditou em mim. Suas palavras ecoaram. Não como uma acusação, mas como uma simples verdade que ele não podia negar. Ele havia chegado. Esperava talvez gratidão por ele ter aceitado a paternidade, talvez alguma reconciliação emocional, mas Emily tinha. Ela se manteve firme em seus limites. As meninas eram sua prioridade, não os feridos de Noah. Sentimentos ou sua necessidade tardia de redenção. O relógio marcava pouco mais de 9 horas.
Quando Noé tomou uma decisão impulsiva, sem um plano ou estratégia elaborados, incomum para um homem que construiu sua carreira calculando cuidadosamente cada movimento, ele pegou as chaves do carro e foi embora. Já conhecia de cor o caminho para a casa com a porta azul, a floricultura da esquina, o cachorro barulhento, as fileiras de casas modestas. Ele estacionou a uma curta distância e caminhou até a porta. Não havia trazido presentes caros nem grandes luxos. Promessas. Ele só se trouxe para estar totalmente presente, pela primeira vez. Respirou fundo e bateu levemente, 2 vezes suavemente. Batidas. Segundos se passaram antes que ele ouvisse passos. A porta se abriu e lá estava ele. Emily estava de pé, vestindo jeans simples e uma camiseta desbotada, com o cabelo preso em um coque informal. Ela pareceu surpresa ao vê-lo tão cedo e sem aviso prévio. Noé, disse ela, não exatamente uma saudação, mais um reconhecimento de sua presença. Ele havia ensaiado inúmeras falas durante a viagem. Explicações, justificativas, promessas. Mas diante dela, todos aqueles preparados as palavras se dissiparam, restando apenas uma pergunta direta: posso ver as meninas? O pedido foi humilde, direto. Sem amarras de condições, apenas um homem que queria ver suas filhas, sem reivindicar direitos ou fazer exigências. Emily o observou por um instante, seu olhar percorrendo seu rosto como se procurasse algo específico. Ela não respondeu. Diretamente. Ela não disse sim nem não. Ela apenas se virou parcialmente para o dentro da casa e gritou: meninas, tem alguém aqui para ver vocês. O som de passos apressados ecoou. De dentro da casa, e segundos depois, Lily saiu de repente, ainda de pijama, com os cabelos formando uma auréola selvagem ao redor do rosto. Seus olhos se arregalaram ao ver Noah, e um enorme sorriso iluminou seu rosto. Você voltou, exclamou ela, avançando sem hesitar. Noah agachou-se instintivamente, acolhendo Lily. Um abraço um tanto desajeitado. Por cima do ombro dela, ele viu Grace parada no corredor. Ela observava a cena com sua cautela habitual. Usava um pijama listrado e segurava um livro junto ao peito como uma escudo. Bom dia, disse ele a Grace, sem insistir em mais contato físico, respeitando seu espaço. Ela acenou levemente com a cabeça, um meio sorriso hesitante surgindo em seus lábios. Por que você está aqui? Tão cedo? Perguntou Lily, afastando-se do abraço, mas mantendo as mãos na camisa dele. Você trouxe presentes, Lily. Emily repreendeu gentilmente: não pedimos presentes às pessoas. Sem presentes hoje, admitiu Noah. Mas eu tinha é uma ideia. Se sua mãe concordar, ele olhou para Emily, silenciosamente, pedindo permissão. Gostaria de levar vocês duas para um passeio. Os olhos de Lily brilharam de entusiasmo. Um passeio. Onde? No seu carrão, Grace, você ouviu isso? Grace se aproximou lentamente, curiosa. Superando a timidez. Que tipo de passeio? Perguntou ela, sua voz calma contrastando com a da irmã. Entusiasmo. Noé sentou-se no degrau da porta, colocando-se na altura dos olhos da garota. Um gesto simples, mas que significava não me impor sobre eles. Eu estava pensando em algo simples, disse ele. Talvez o parque da cidade ou aquele novo jardim botânico que abriu ano passado. Lugares onde podemos conversar e nos conhecer melhor. Melhor. Sem pressa. Emily observou a interação em silêncio, encostada em algo. A moldura da porta. Noah podia sentir que ela estava avaliando suas intenções, mas não de uma forma hostil, mais como uma mãe protetora. Protetora de seus filhotes. Eu quero ir, declarou Lily, pulando na ponta dos pés. Nós também vamos tomar sorvete e andar de pedalinho, se estiver no parque. E Lily, Emily interrompeu gentilmente. Deixe Noah respirem. E vocês duas precisam se vestir e tomar café da manhã primeiro, se quiserem ir. As palavras de Emily eram um sinal implícito. Ela pediu permissão e Noah sentiu uma onda de gratidão. Ela não estava facilitando as coisas. Ela ainda precisava provar sua consistência, mas não estava excluindo. Posso trazer meu livro? Perguntou Grace, levantando o volume que ela segurava. Claro, respondeu Noah, percebendo pela primeira vez o título já dizia tudo, um livro sobre constelações e mitos do céu noturno. Você gosta de astronomia? Grace assentiu. Há muitas histórias nas estrelas. Meu pai me mostrou algumas constelações quando eu era criança. Noah disse: talvez eu possa te mostrar algumas. Aquelas de que me lembro. Uma pequena faísca de interesse iluminou os olhos de Grace, a primeira conexão genuína entre eles. Enquanto isso, Lily puxou a irmã de volta para dentro, tagarelando sobre qual roupa usar e qual brinquedo levar.
Emily esperou até que as meninas estivessem fora do alcance da voz antes de se virar para Noah. Elas estarão prontas em meia hora, disse ela. Voz neutra. Traga-os de volta por volta do meio-dia, na hora do almoço. Noah assentiu, aceitando os limites que ela havia estabelecido. Obrigado, disse ele simplesmente. Não, agradeça-me, respondeu Emily. Só faça valer a pena para eles. Aguardando o pequeno ao subir os degraus da varanda, Noah percebeu algo vital que não havia notado em suas visitas anteriores. Ele não estava ali para provar nada. Qualquer coisa por Emily, para redimir seu passado ou até mesmo para reivindicar um papel paterno legal. Ele estava lá simplesmente porque queria conhecer Grace e Lily, não como extensões de si mesmo ou para preencher um vazio em sua vida. Mas como pessoas por direito próprio, com personalidades, medos e sonhos. Mal sabiam ainda. Quando